Está no ar mais um programa João Pessoa em Debate. O tema do nosso programa de hoje é câncer de próstata e de pênis. Aqui em nossos estúdios estão o Dr. Josias Batista, ele que é urologista, e Emílio Lacerda, ele que é oncologista clínico. Bem, senhores, eu gostaria que vocês fizessem apresentações, né, as devidas apresentações, antes de nós começarmos a tratar do tema em si. Então, eu gostaria que o Dr. Emílio começasse falando sobre há quanto tempo atua na área de oncologia e nessa área também do tratamento dos cânceres de pênis e próstata. Tá, como o Marcos já adiantou, eu sou oncologista clínico, formado em 96 aqui pela UFPB, fiz em seguida a minha especialização na Universidade Federal de São Paulo. Estou há 10 anos atuando na área de oncologia clínica e estamos aqui para iniciar esse debate que eu acho que é muito valoroso para o nosso querido telespectador. Tá bem, obrigado, Emílio. Dr. Josias. É uma imensa satisfação estar presente aqui nesta mesa do programa João Pessoa em Debate. Primeiramente porque nós só vamos mudar a nossa estrutura do nosso país através da educação. E isto é uma forma de educar, fazer com que as pessoas tenham conhecimento. Eu sou Josias Batista, eu sou urologista na cidade de João Pessoa há 28 anos. E venho diuturnamente trabalhando em prol da melhoria da saúde de todos. Queria primeiramente explicar para muita gente o que é o urologista. O urologista é o profissional de saúde que trata do aparelho urinário masculino e feminino e do aparelho genital masculino. Portanto, o urologista é médico de homens e mulheres. Aparelho urinário, rins, ureter, bexiga e uretra, da mulher é igual a do homem, então o urologista também trata de mulheres. Para a gente acabar com aquela história que as pessoas chegam no consultório e perguntam, doutor, o senhor também atende mulher? Interessante. Bem, doutor Josias, após essa explicação muito instrutiva, por sinal, eu gostaria que o senhor falasse já sobre o tema, me explicando para o nosso telespectador o que viria a ser a próstata e qual a utilidade dela. Olha, a próstata é uma glândula anexa ao aparelho genital masculino. Ela é uma glândula que se situa abaixo da bexiga, adiante do reto e atrás da sínfise pubiana, ou seja, atrás dos ossos púbicos. Então ela tem um tamanho aproximado de uma castanha portuguesa, ela é rudimentar na adolescência, ela na infância, cresce na adolescência e atinge um peso de aproximadamente 20 gramas na idade adulta e aumenta nas patologias. Então, qual a função da próstata? Existem duas funções. É a função de produzir, de produzir substâncias que vão enriquecer o sêmen, e isso faz com que ela participe em 45% da quantidade de presente no sêmen, como também ela funciona como no mecanismo valvular que controla micção juntamente com a bexiga e a ejaculação, porque ela faz parte de auxiliar a ejaculação na hora que ela se contrai, na hora do orgasmo. Doutor Josias, fale-nos um pouco sobre a questão do câncer de próstata, como é que ele surge, quais são, se existem sintomas e também a questão do tratamento e de prevenção. Você me fez uma pergunta que na realidade é uma pergunta longa. Certo? E eu gostaria que a Emílio, inclusive, interagisse também. A gente poderia, inclusive, fazer como fosse... Eu vi uma coisa bem interessante aqui. Pois não. Quando você perguntou aqui, para que serve, já foi dito, as doenças que acontecem na próstata. Não é isso mesmo? E você pode, inclusive, falar para a gente ficar... Porque, na realidade, é um assunto que... no final da história, para não ficar só comigo, que não, você com certeza. Tanto pode igual comigo, você pode. Aqui tem doenças que acometem a próstata. É interessante que a gente vai interagindo para que a coisa fique... Perfeito. Né? Desde as doenças benignas, né? A hiperplasia talvez seja em relação ao crescimento da próstata a mais comum, até as doenças malignas, no caso, que é o fator, o motivo da nossa debate mais, a chave do debate realmente, né? No caso, o câncer de próstata. Em relação aos sintomas, voltando aqui para o câncer de próstata, muitas vezes pode ser assintomático. Você pode não sentir nada e fazer um diagnóstico, por acaso, ao exame do urologista,
E quando você vai sentir, e pode até sentir já inicialmente, quando isso acomete principalmente a região central da próstata e causa alguma obstrução, você pode ter aumento do número de vezes que vai urinar, né, principalmente à noite. Isso é um sintoma que tanto pode ser da hiperplasia benigna da próstata, como pode ser também do câncer de próstata. Né? E, por fim, esses sintomas assim, podem ir se agravando e aumentando até ter uma retenção urinária definitiva, que algumas vezes, infelizmente, é o momento que o paciente vai procurar o médico, vai procurar o urologista, quando deveria ser uma coisa de rotina, principalmente após os 40 anos, para evitar, fazer uma prevenção, não chegar já sintomático, como às vezes a gente encontra. Esse problema de... com relação como vocês podem dizer, incontinência urinária, Incontinência urinária é provocado justamente por causa da dilatação da próstata, aí ela faz com que a uretra seja comprimida, seria isso? Seria assim, Marcos. Olha, como o Josias bem definiu, a gente existe a bexiga. Abaixo da bexiga existe a próstata e a uretra, que é onde traz a urina da bexiga até a glândula, até o pênis, final do pênis, passa inicialmente pela próstata. Assim que a próstata cresce... Centro da próstata. Isso, passa pelo centro da próstata. A próstata crescendo, isso pode levar à compressão. Felizmente, a maioria dos cânceres de próstata são na periferia. Né? E a minoria, em torno de 25%, é da parte medial, parte central da próstata. Mas quando acontece ser na parte central, pode acontecer esse tipo de coisa, uma obstrução e ser um sintoma o que acontece? Obstrui, o paciente faz esforço, consegue urinar uma parte só, fica retido o restante e daí a vontade continua de urinar de novo. Em pouco tempo volta a urinar. E isso fica uma coisa repetitiva. O que é bem interessante, a parte que você frisou, que o câncer de próstata, como você disse, em 75% incide na zona periférica da próstata. Então, nas glândulas periféricas. Então, o crescimento ou a evolução do câncer de próstata, ele, a princípio, no início, nos estadios ou nas fases iniciais, ele não produz nenhuma sintomatologia urinária. Você continua urinando bem, sem fazer força, sem retenção urinária, você é uma pessoa normal. Por isso é que vem as campanhas que aparecem de todas as pessoas com mais de 40 anos, tem que se apresentarem e fazer o exame de próstata anual, porque você pode detectar um câncer prostático em seu estado inicial, sem, contudo, a pessoa ter nenhum sintoma. Então, é importante que, não estou sentindo nada. Quando você vem sentindo alguma coisa, você já está com câncer de próstata avançado, ou então é porque você tem alguma doença benigna, como a hiperplasia prostática benigna, que dá realmente uma sintomatologia exuberante, chegando até o fato de você não urinar. Mas o câncer de próstata demora. Por isso, tem que se haver a prevenção. Só reforçando o que o Josias falou, exatamente isso. Como eu falei, muitas vezes é sintomático, porque o mais comum é na periferia. Quando tem central, pode dar sintoma inicial. Se não, o mais comum é periferia, não tem sintoma logo, só quando a doença está mais avançada. E quais seriam esses sintomas, doutor Emílio? Isso que a gente já tinha frisado, que ele falou, né, que eu falei também, que seria esse problema urinário, né? Retenção urinária. Perfeito. Né? Dor, não? Dor é uma coisa... Quando vem a ter dor, um paciente com câncer de próstata, o risco de ter doença fora da próstata, doença óssea, metastática, já aumenta, já é maior. Quer dizer, dor no câncer de próstata, principalmente se for dor fora do local da pelvis, é um sintoma que já nos preocupa. Perfeito. Na realidade, eu acho a sintomatologia, como a gente está fazendo um programa para que a sociedade, de maneira geral, tome conhecimento, é bem interessante que a gente até, Emílio, especifique bem quais são os sintomas da hiperplasia prostática. Por exemplo, o que a gente chama de disúria, é urinar com uma certa dificuldade. Disúria, polaciúria, é a pessoa que tem um problema obstrutivo e urina, muitas vezes, de pouquinho em pouquinho. Disúria, polaciúria, nictúria. São os homens que levantam à noite para urinar. Urinar à noite não é normal. Se você urina 2, 3 vezes, levanta para urinar, então alguma coisa está errada. Pode ser um mecanismo obstrutivo. Então, nictúria. Depois, intermitência do jato. Você começa a urinar, para um pouquinho, descansa, às vezes até respira, faz...
e volta a urinar. Então tem pessoas que urinam, de uma urinada ele vai levar 3, 4 paradas. Jato fraco, É jato fraco. Geralmente, eu costumo dizer, é o jato que sempre está urinando só nos sapatos. Molha o pé. Molha a tampa do banheiro, e tudo isso é a coisa que acontece. Então, essa é uma sintomatologia que não é frequente no câncer de próstata inicial, mas tem outras patologias, outras doenças da próstata, que levam aí, chegando ao máximo que você não consegue urinar e entra em retenção urinária aguda. Como também a incontinência, você urina na roupa sem querer, não dá tempo de chegar em casa. Antes de falarmos de tratamento, vamos falar de prevenção. Como seria então, como seriam os exames para a detecção e também o que o homem poderia fazer para não ter câncer de próstata? Desculpa. Pois não. Olha, primeiramente é o seguinte, a partir da década de 80 foi descoberta uma substância chamada PSA, que é um antígeno prostático específico. Então não interessa dizer que é uma glicoproteína, isso, aquilo, outro, é um marcador prostático. O PSA é uma substância que você faz o exame no sangue e diz se ele está elevado ou não. Então, a partir da hora do PSA foi descoberto, nós tivemos um problema melhor para esclarecer, ou seja, houve uma facilitação. Qual foi isso? Porque o PSA é próstata específico, só é produzido pela próstata. Então, quando o PSA está elevado, é porque a próstata está doente. Agora, o PSA é próstata específico, não é câncer específico. Você pode ter um PSA elevado e não ter câncer. Exatamente. Eventualmente, você pode ter um PSA normal e já ter um câncer de próstata começando. Então, o PSA foi a grande descoberta com que fez com que nós passássemos a investigar. E depois, o toque digital prostático, que é um exame indolor, se faz com o dedo indicador, e que o dedo, é como a gente diz, é o olho do urologista. Através do toque digital prostático, você faz uma varredura na próstata em toda a zona periférica, aonde incidem mais os tumores, e aí você vai ver se tem alguma nodulação, tem uma parte mais dura, uma parte mais amolecida, e você vê a consistência. Então, a partir do PSA e do toque prostático, é a principal avaliação que todos os homens acima de 40 anos, mesmo que não acima dos 45 anos, mesmo que não sintam nada, tem que fazer. Agora, quem tem na família algum parente que já de primeiro grau, pai, irmão ou tio legítimo, que já teve câncer de próstata, a incidência do câncer de próstata aumenta muito. Então, essa pessoa, ao invés de começar aos 45 anos, começa a investigar aos 40 anos. Como também as pessoas que são, eu não sei como é que a gente tem que dizer hoje, afrodescendentes, né? Isso. Pronto, os afrodescendentes que também o câncer de próstata incide com mais frequência, deve também procurar uma avaliação mais precoce. Isso que o Josias fala é realmente interessante. Depois da descoberta do PSA, existe até um aumento de incidência do câncer de próstata, ou seja, começou a se diagnosticar mais. Na verdade, já existia, mas passou-se a fazer mais diagnóstico, né? Porque muitos pacientes com câncer de próstata podem até não fazer diagnóstico, vir a morrer. Como é uma doença que incide em curva ascendente com a passada da idade, né? Ou seja, quanto mais idade o paciente, maior o risco de câncer de próstata, você pode ter um câncer de próstata, não fazer diagnóstico e vir até a falecer de outras coisas. E isso era um motivo de não fazer diagnóstico com o PSA, juntamente com o toque retal, somou-se esses dois métodos de diagnóstico e aumentou a acurácia do diagnóstico. Eu queria que você, Emílio, explicasse para o nosso público telespectador da importância desse exame de toque retal, porque muitas pessoas têm preconceito ainda nos tempos de hoje, com todos esses esclarecimentos, entendeu? Com a evolução do mundo, a modernidade e tudo, mas ainda existem pessoas que são muito preconceituosas com relação a esse exame. Eu acho que o Josias frisou muito bem. O toque retal, ou seja, é feito com o dedo. O dedo torna-se aí o olho do urologista, porque é a sensibilidade. Imagina, é como se fosse um cego. Um cego, ele vê com as mãos. O urologista, de tanto fazer isso, ele cria uma habilidade com o dedo, o toque, que isso é uma coisa fantástica. Juntamente com o PSA, consegue aumentar muito a acurácia de falar, não, isso aqui é um nódulo na próstata de risco, vamos investigá-lo, vamos biopsiá-lo, né? Quer dizer, o toque é fundamental. O PSA só não é a maneira adequada de se fazer
prevenção. O PSA se soma ao toque digital, né? Além dos fatores genéticos, como a pessoa poderia saber assim da probabilidade dela vir a adquirir um câncer de próstata? Está relacionado, como no câncer de pulmão, por exemplo, em que está relacionado ao fumo, ou coração e assim sucessivamente, está relacionado com exercícios físicos, algum fator? Olha, tem um estudo epidemiológico bem interessante em relação a isso que mostrou, por exemplo, o homem asiático tem uma incidência baixa de câncer de próstata. À medida que o americano, o caucasiano, alguns europeus, o americano, principalmente o homem afrodescendente americano, tem uma incidência um pouco maior. E observou-se que quando se migrava essa população para outros países que ingeriam menos gordura, a taxa de câncer de próstata no migrante era semelhante àquele país que, digamos, um americano migrou para o Japão, caía semelhante ao asiático, talvez pela ingestão menor de gordura. Né? Isso seria um fator de risco. E vice-versa. O asiático para os Estados Unidos ele tem isso aí. Então, os hábitos alimentares em primeiro lugar. Principalmente a ingestão de gordura. E a questão de exercícios físicos também tem alguma relação direta? A rigor, não. Que eu tenha conhecimento nenhum. Não. Eu quero mais uma vez só frisar o toque. Pessoal, olha, o toque é necessário, o toque é importante, o toque não dói. E se você for um urologista e ele não te faça o toque porque diz que não precisa, você só tem uma coisa a fazer, correr dele. Porque ele ou está com preguiça ou está fazendo a coisa errada. Perfeito. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo no nosso programa. Para você que nos assiste, o nosso e-mail é jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco do João Pessoa em Debate. Até já. Atirou de longe, Zé Carlos, espetacular! Toca pra Júnior na direita, ele levanta a cabeça, opa! Que isso, Carlão? Carlão tá louco, perdeu a noção, agredindo o próprio companheiro da equipe. Assim não dá. Sua família é como um time. Se tem violência, todo mundo perde. A mulher que apanha, os filhos que assistem e você. Homem que é homem, não bate. Das crianças e um dever dos pais. O assunto é primeiros socorros, crise convulsiva. A vítima cai e tem perda de consciência com contrações musculares violentas. Afaste tudo que possa machucá-la. Coloque um pano dobrado entre os dentes para que ela não morda a língua. Se ela cerrou os dentes, não tente abrir a boca. Deite a pessoa de lado para que ela não se sufoque com a própria saliva. Sua ajuda pode ser preciosa. Estamos de volta para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é câncer de próstata e de pênis. Mais uma vez eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, que são o Dr. Emílio Lacerda, ele que é oncologista clínico, e o Dr. Josias Batista, ele que é urologista. Bem, Dr. Josias, eu gostaria que o senhor falasse ainda sobre câncer de próstata, dando prosseguimento ao assunto que nós havíamos abordado no primeiro bloco. Como é feita
a questão do diagnóstico. Depois de feito o exame de toque retal, PSA, como é que a pessoa pode saber se tem um tumor maligno ou benigno? Olha, você primeiro tem um exame clínico. No exame clínico você faz o toque. O toque você detecta que se tem nodulações ou não. Depois o PSA, que é um marcador que vai nos dar um indicativo do que você pode ter nessa próstata. Os dois exames se completam. O toque retal, a gente costuma dizer e ver nos trabalhos que ele falha em 20% e o PSA falha em 25%, mas eles se completam. Se você tem uma pessoa que tem um toque digital prostático com alguma alteração nodular, e o PSA apresenta-se alto, você vai, uma coisa bate com a outra, você parte para um diagnóstico definitivo, que é feito através de uma biópsia transretal da próstata, guiada por ultrassom. Hoje é um exame, apesar de ser transretal, você vai ter que furar, mas é um exame feito sob sedação anestésica e não tem nenhum problema. Todas as pessoas têm feito sem nenhum problema. A partir da hora que você faz a biópsia, aqueles fragmentos eles são enviados para o estudo anátomo-patológico ou estudo histopatológico e o patologista vai nos dizer se ali tem câncer ou não, ou se tem só hiperplasia prostática benigna ou outras patologias. Esse é onde dá o diagnóstico definitivo. Existem algumas variantes de você ter um toque prostático normal e um PSA alto. Então, na realidade, se você faz um tratamento clínico e esse PSA não tem um decréscimo, é de bom alvitre que você passe a fazer também a biópsia. E aí tudo vai em decorrência do que você for descobrindo, que for ser necessário. Basicamente, PSA, toque prostático, digital prostático e uma biópsia prostática para anátomo patológico. Perfeito. Bem, já partindo então para o tratamento, você como oncologista, Emílio, podia falar para a gente, após o diagnóstico, como seria então o tratamento para o câncer de próstata? Feito o diagnóstico, tendo o resultado anatomopatológico, a gente vai tentar saber até aonde essas doenças se estendem, até se ela saiu da próstata, se ela está na próstata, né? Se a doença estiver restrita à próstata, aí vai o trabalho do urologista, basicamente. Ou o paciente vai ser submetido a uma cirurgia para ressecar a próstata, ou ainda, em algumas ocasiões, uma radioterapia, como um tratamento definitivo, com intuito curativo. Se a doença está fora da próstata, ou seja, tem uma metástase, seja óssea ou para outro local, eu falo óssea porque é o principal sítio de metástase da próstata, daí o tratamento cirúrgico, o radioterápico, já não tem um fim curativo. Pode até ser feito se o caso o paciente tenha alguma sintomatologia prostática e parte para depois para a segunda forma de tratamento, ou seja, o tratamento com a doença fora da próstata, que é basicamente você tentar bloquear o estímulo que leva essa célula a crescer. Geralmente, ou quase que sempre, o estímulo que leva o câncer de próstata a crescer é o hormônio masculino, a testosterona. Ou você vai bloquear por meio cirúrgico essa produção, no caso, retirando o testículo, ou então por meio de remédios, de químico. Né? Mas, basicamente, seria isso aí. Quimioterapia só entra no câncer de próstata quando esse tratamento inicial falha. Geralmente, existe resposta ao tratamento inicial por um tempo e só depois que ele torna-se refratário. Tá ok, Marcos? Perfeito. Doutor José, gostaria de fazer mais alguma complementação? Muito bem, só o que a gente tem que ver é que às vezes alguns pacientes nos procuram, eles são diagnosticados com câncer de próstata e alguns dizem, olha doutor, eu quero tirar logo tudo. E muitas vezes o tratamento cirúrgico não é mais efetivo, não tem mais aquela proposta curativa, foi o que ele já acabou de falar, o Emílio já acabou de falar. Eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte, existe uma cirurgia que a gente sabe que ainda em determinadas circunstâncias, na maioria das vezes, no câncer extraprostático, o câncer que está na vesícula seminal, está no osso, ou está em linfonodos, certo? Um dos tratamentos, que é um tratamento ouro, chama-se a castração cirúrgica, onde é um tipo de tratamento que as pessoas geralmente não aceitam, mas ainda é o melhor tratamento em determinadas ocasiões. E isso faz com que você não precise, a priori, por um bom tempo, ou nunca mais precisar de tomar medicamento, porque esses remédios, a maioria deles, lhe traz efeito colateral, e que muitas vezes você não quer tirar
fazer a ablação dos testículos, porque é uma questão da masculinidade, é uma questão cultural, mas ainda é um bom tratamento. E na realidade você, quando vai fazer um tratamento para o câncer de próstata, quando ele já é um câncer extraprostático, tem o problema da impotência que todo mundo fala, e na maioria das vezes quem vai fazer um tratamento disso, infelizmente, tende, com essa medicação toda, ele vai ficar impotente, porque como o doutor Emílio falou, é uma supressão que vai se fazer da testosterona. É o hormônio masculino, que é o que vai fazer com que exista um estímulo para o câncer de próstata progredir. Então lembre-se disso, a castração cirúrgica é proposta e que vocês saibam que é um tratamento efetivo. Você concorda? Plenamente. A doença, ou seja, o câncer de próstata, quando sai da próstata, ou seja, quando está mais avançado, a castração cirúrgica seria o melhor tratamento. Primeiro porque é o mais barato, primeiro é efetivo, segundo é definitivo, pelo menos em termos hormonais. Né? Mas me diga uma coisa, além da possibilidade de impotência, haveria outro sintoma também, outro sintoma não, outra sequela, digamos assim, melhor dizendo, depois de feito o tratamento? Olha, o tratamento da doença extraprostática, ou seja, porque quando você tem um câncer prostático localizado, o tratamento seria outro. Você, a princípio, não vai entrar com remédio, medicamento, nem hormônios, nem anti-hormônios e nem quimioterápicos citotóxicos. Então, você não vai entrar com nenhum remédio. Na hora que você entra com uma medicação, por exemplo, cada medicação usado para o câncer de próstata, quer seja de primeira linha, segunda ou terceira linha, primeira e segunda linha principalmente, ele tem efeitos colaterais. Para você ter uma ideia de um efeito colateral, quem toma uma droga chamada dietilestilbestrol, que é um estrógeno, ele passa a ter um crescimento mamário, e é um crescimento mamário grande, que você fica... Doloroso. Quem usa, a pessoa nota que a mama cresceu. Fica uma mama de mulher, que para isso, às vezes, precisa fazer uma radioterapia antes de iniciar o tratamento. Traz alguns distúrbios, tem distúrbios vasculares, que você tem que tomar remédio para que o sangue não coagula, como você tem que tomar AES, que é um antiagregante plaquetário, para poder não ter problemas de vascularização. Porque quando você toma estrógeno é isso. E vários são os problemas de você ter que pegar o remédio. Geralmente são remédios caríssimos, Existem remédios que se faz a aplicação subcutânea e que está em torno de 600 a 1.200 reais uma pula. Então, o problema nosso é esse, se você tiver alguma coisa mais para acrescentar de efeito colateral. Não, eu acho que do tratamento hormonal, o efeito colateral é basicamente isso que você falou. Alguns pacientes sentem muita epigastralgia também, azia, né, como um dos efeitos colaterais. É raro, mas acontece. Alguns homens sentem fogacho, que é o mesmo sintoma que a mulher sente na menopausa, pode acontecer também. Mas basicamente esse. Bem, partindo então para a segunda parte do nosso programa, falemos então sobre câncer de pênis. Poucas pessoas conhecem esse câncer, né? Porque muito se fala, inclusive, doutor Josias, nos tempos atuais, sobre câncer de próstata. Emílio deve saber disso também. Então, eu queria que vocês falassem o que seria, como viria a acontecer o câncer de pênis, não é? E se hoje a incidência dele está crescendo tanto quanto a de próstata. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre esse assunto aí, sobre o câncer de pênis. Você quer começar? Não, eu acho que o câncer de pênis assim, é um câncer muito, como eu pude falar para vocês, assim, segmentado a algumas populações. Por exemplo, no judeu, o câncer de pênis é igual a 0 praticamente. Por quê? Se faz sempre, nasceu um menino judeu, se tira o prepúcio e deixa a glândula exposta, né? Se faz a cirurgia que chama-se fimose, a prostatectomia. E esse prepúcio exposto evita que se crie uma substância que se chama esmegma. A higiene é mais fácil de se fazer e a gente sabe que hoje em dia o esmegma, a falta de higiene na glândula peniana é o fator principal para o desenvolvimento do câncer de pênis. Você pode... Tudo bem. Eu aproveitei a oportunidade, aqui a Sociedade Brasileira de Urologia iniciou no mês de maio deste ano, de 2006, um estudo epidemiológico sobre câncer de pênis. E que, como a gente diz, a gente precisa acabar com essa miséria. Porque o câncer de pênis é um câncer passivo de tratamento muito fácil.
Então, devido ao problema cultural da sociedade, da falta de instrução, é que leva a ter esse problema. Vejam bem, a gente costuma dizer que o câncer de pênis incide nas pessoas que têm baixo nível socioeconômico e cultural. São pessoas que não se limpam, não se lavam. Então, na campanha, não sei como é que vai ser feito agora, depois que fizer o estudo epidemiológico, eles falam até que a campanha vai ser lava o pinto, certo? Porque na hora que você tem higiene no pênis, a chance de você ter o câncer de pênis é muito pequena. Você vê câncer de pênis naquela população que tem um nível cultural lá embaixo, então é onde ele incide mais. Mas, na realidade, a gente vai tentar transformar isso, melhorar. Outra coisa, tanto é que é presente no baixo nível cultural e econômico, você vê que ele é mais frequente na Ásia, certo? Na Índia e na América do Sul. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem pouco câncer de pênis na Europa. Muito pouco. No judeu não tem nenhum, é como o Emílio já falou, porque ele faz a circuncisão, ele retira aquele excesso de pele e o pênis vai se manter limpo, mesmo que ele não queira, até porque está descoberta a glande. Então, ele tem essa limpeza que ele faz e é muito frequente no Brasil. Se você for colocar estatística no Brasil, onde é que tem mais câncer de pênis, é no Nordeste brasileiro. Exatamente. E dentro do Nordeste brasileiro, o estado que mais incide o câncer de pênis é o estado do Maranhão. Então, a gente sabe que, pelo levantamento que está sendo feito agora, o estado do Maranhão, eles estão diagnosticando no Hospital do Câncer do lado do estado do Maranhão pelo menos 4 por mês. Isso significa que, a princípio, são 4 amputações de pênis por mês que se faz no Maranhão. Aqui no Hospital Laureano também tem uma incidência relativamente alta para o Nordeste. E por isso que a gente vai ter que ver isso, entrar numa campanha para melhorar a saúde de todo mundo. Então, basicamente, como se prevenir é manter sempre a higiene diária, não é isso, Emílio? Sim. É como o Josias bem frisou. Você tem que lavar a glândula. Né? Eu costumo dizer, lava o pinto, porque a sociedade entende. Lava o pinto, malta a água nesse danado que a coisa vai resolver direitinho, sem nenhum problema. E outra coisa, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você tem qualquer lesão peniana, ou um fungo, ou uma bactéria, ou um traumatismo, ou uma lesão serosa, ou seja, uma feridinha, é interessante que você procure alguém para ver isso, porque existem várias lesões, várias doenças simples que ficam na pele, e que você não trata. É como um câncer de pele. Você não trata, não vê aquilo, não vai olhar. E aquilo ali, com o tempo, aquilo é uma doença pré-maligna do câncer de pênis. Então, você muitas vezes consegue detectar um câncer de pênis de uma ferida que não cicatriza. Você faz a biópsia e, se é um câncer localizado, você trata simples, sem precisar, a princípio, de uma amputação. Perfeito. Emílio, você disse que o câncer de pênis ele pode começar em qualquer região do pênis. Como é que a pessoa, então, pode detectar quais seriam os sintomas e como é que o paciente ele poderia, à primeira vista, saber que se trata de um câncer de pênis? Olha, Marcos, principalmente na glande, na parte anterior, na parte... o início, né? A glande, digamos, com licença, me permita, na cabeça do homem. Na cabeça do homem. Exatamente. Fale de uma forma bem popular mesmo. Nós estamos aqui para orientar a população. E é lá que surge, geralmente. E é isso, como o Josias falou, um ferimento que não cicatriza e as pessoas às vezes com medo, com receio de procurar um médico, achar que aquilo é uma inflamação, uma infecção. Muitas vezes acontece isso, fica tratando como se fosse uma doença inflamatória, infecciosa e não procura o médico. Isso vai crescendo e quando chega, muitas vezes só a amputação é que se resolve. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa acabar. Para que a pessoa não faça com que chegue a esse ponto de ter que amputar o pênis, quando for diagnosticado, logo no início, existem remédios? A pessoa pode fazer um tratamento clínico? Cirúrgico. Sempre é cirúrgico. Neoplasia, câncer, sempre, a princípio, quase é cirúrgico. Quase tudo é cirúrgico. Quase tudo é cirúrgico. Olha, é uma coisa muito interessante. Como eu falei, eu morei muito tempo no Sudeste, em São Paulo, e lá a gente não tinha câncer de pênis da região. A gente, quando pegava, vinha da Bahia, geralmente. Né? E a gente muda de uma região de um dia para outro e muda a incidência das doenças. Câncer de pênis, eu acho que está para o Nordeste como câncer de colo de útero. Em outros locais do Brasil, a gente não vê câncer de colo de útero.
câncer de pênis, câncer de colo de útero se vê muito no Nordeste do Brasil, pelo mesmo motivo, falta de prevenção, né, promiscuidade, e câncer de pênis está nessa mesma direção. Falta de higiene, falta de exposição da cabeça do pênis, da glande, né, é basicamente isso. À medida que se faz isso, está provado que se acaba com câncer de pênis. Olha, gente, eu quero chamar a atenção que o ano passado, no ano de 2005, foram realizadas no Brasil, pelo estudo, não pelo estudo epidemiológico, mas isso são dados do SUS, as cirurgias realizadas pelo SUS, isso foi conseguido junto ao Ministério da Saúde, foram feitas mais de 980 amputações de pênis. E é provável que aí esteja, se não completo, mas bem próximo da realidade do Brasil. Bem próximo da realidade do Brasil. Já que é uma população porque, na realidade, específica. É uma população que usa sempre o SUS. Raramente eu devo ter tido na clínica privada uns 3 casos de câncer de pênis durante 28 anos de profissão. Porque são pessoas que não têm acesso à clínica privada, sempre eles procuram os hospitais universitários e os hospitais específicos para tratamento de câncer. Mas, a qualquer problema, vamos procurar sanar. Vamos procurar quem sabe, certo? Pelo menos para ter uma orientação. E não ficar usando a pomadinha que o vizinho usa para uma pereba na perna, não sei o quê. Ou então você vai a um balconista de farmácia, que também são eles que medicam, muitas vezes sem saber o que você está tendo, e assim sucessivamente. Perfeito. Bem, a gente vai fazer mais um breve intervalo. O nosso e-mail você já sabe, jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Até já. Atirou de longe, Zé Carlos, espetacular! Toca para Júnior na direita, ele levanta a cabeça, opa! Que isso, Carlão? Carlão tá louco, perdeu a noção, agredindo o próprio companheiro da equipe. Assim não dá. Sua família é como um time. Se tem violência, todo mundo perde. A mulher que apanha, os filhos que assistem e você. Homem que é homem, não bate. Das crianças e um dever dos pais. O assunto é primeiros socorros, crise convulsiva. A vítima cai e tem perda de consciência com contrações musculares violentas. Afaste tudo que possa machucá-la. Coloque um pano dobrado entre os dentes para que ela não morda a língua. Se ela cerrou os dentes, não tente abrir a boca. Deite a pessoa de lado para que ela não se sufoque com a própria saliva. Sua ajuda pode ser preciosa. Voltamos para o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é câncer de próstata e de pênis. Em nossos estúdios estão o doutor Emílio Lacerda, ele que é oncologista clínico, e o doutor Josias Batista, ele que é urologista. Bem, doutores, nós falamos já de câncer de próstata, falamos de câncer de pênis, como se prevenir, como detectar, como se tratar. Doutor Josias,
muitas vezes a gente vê, principalmente nos meios de comunicação, pessoas com disfunções que fazem com que o testículo, não sei se aquilo é uma disfunção hormonal, faz com que o testículo ele se dilate a tal ponto que se tem a aparência de um tumor. O que seria aquilo? Olha, veja bem, o aumento da bolsa escrotal, digamos assim, do saco. Por isso que diz escroto, fulano é escroto, é a comparação, o nome correto é bolsa escrotal. O aumento do saco escrotal, da bolsa escrotal, deve-se a várias patologias, ou seja, a várias doenças. Então você pode ter o aumento da bolsa escrotal, primeiro, por uma hidrocele. O que é hidrocele? Hidro é água, água em torno do testículo, mas que é retida pela bolsa escrotal. Aquilo ali vem muitas vezes de um traumatismo, uma pancada que você levou jogando bola quando criança, e que na idade adulta aquilo começa a formar aquele líquido em todo o testículo. Então aumenta muito aquela bolsa escrotal e é água, é líquido que fica dentro da bolsa escrotal, entre o testículo e a bolsa. E cada vez ele vai dilatando. Tem pessoas que não querem tratar e deixam aquilo crescer muito. Existe na criança também o aumento de bolsa escrotal por uma persistência ou por um não fechamento de um canalzinho, de um conduto, que a gente chama peritônio vaginal. Explicando o que é. É que o testículo, quando é formado, é na cavidade abdominal. Quando você está nascendo, nas 2 últimas semanas, se não me falha a memória, ele vai para a bolsa escrotal. Quando ele vai para a bolsa escrotal, ele deixou um pertúito. Aquele pertúitozinho fecha. Se não fechar, vai ficar vindo o líquido da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Isso é hidrocele, é um deles. O outro pode ser uma presença de uma hérnia. É muito frequente você ver pessoas com hérnias gigantescas. Alguns até que só está na nossa frente com roupa, a gente já vê aquele volume de bolsa escrotal, que é hérnia, apresenta aquilo ali. A gente tem também as chamadas varicoceles, que é a dilatação do plexo venoso, que drena os testículos. Principalmente no lado esquerdo, é um amontoado de veias, onde produz estase venosa e o sangue não está subindo como deveria, retornando ao seu lugar de origem. A gente costuma dizer que a varicocele é como se fosse um bolo de vermes. Quem já viu um monte de ascaris ou um bocado de macarrão grosso, aquilo é um bolo de vermes que fica dentro do saco. Temos também a varicocele, temos as orquites, ou orquiepididimite. O que é isso? Inflamação aguda ou crônica do testículo. Aí já é o testículo que está sofrendo. Como você tem também as espermatoceles, que são por obstruções dos ductos, você começa a ter acúmulo de espermatozoides e aquilo forma cistos de epidídimo, cisto de cabeça de epidídimo, que é um órgão anexo ao testículo. E você tem também os tumores do testículo, câncer de testículo, que é, na realidade, uma patologia raríssima. Eu costumo dizer que todo aumento de volume testicular tem que ser avaliado. Agora, o câncer de testículo é um câncer raro. Eu devo ter tido também uns 2 casos na minha vida toda de 28 anos. E aqui em João Pessoa é muito infrequente. Eu não sei o que é que você poderia, inclusive, complementar. Em relação ao câncer de testículo, ele tem 2 faixas etárias mais comumente que afeta. Os adultos jovens, na faixa de 20 anos de idade, e outro pico, em torno de 40, 50 anos de idade. Mas que realmente, como o Josias falou, é um tumor pouco prevalente na população. Talvez em pessoas que vivam direcionado, né, em hospitais direcionados para isso, veja um pouco mais. No caso, eu que trabalho no Laureano, tenho uma casuística um pouco maior, né? No hospital que eu fiz minha formação também, porque era um hospital dirigido para ver câncer, e inclusive câncer de testículo. Mas se pegar a população geral, é em torno de 1% dos cânceres do aparelho urinário como um todo. Isso é pouco frequente, né? É um tumor fácil de tratar, quer dizer, relativamente fácil de tratar, com uma cura, felizmente, alta, né? Em torno de 85%, 90% dos casos, com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia algumas vezes. É um tumor relativamente fácil de tratar, né? e um sucesso bom. A gente costuma até brincar, é o tumor que todo oncologista gosta de tratar, porque a cura realmente é bem significativa. E na cirurgia seria retirada total do testículo? Do testículo. Aí, nesse caso, só por curiosidade, existem próteses testiculares? Existem. Inclusive, para o outro caso que a gente falou, pacientes que têm câncer de próstata, que fazem orquiectomia, ou seja, faz a castração cirúrgica, tira os testículos,
Para não ficar esteticamente feio, pode colocar uma prótese, sim. Não é funcionante, é apenas estético. Perfeito. E outra curiosidade também que é interessante para aquelas pessoas que fazem a cirurgia através do SUS, eles têm direito a essa cirurgia? Com certeza, isso o Sistema Único de Saúde também cobre. Uma cirurgia simples, né? O Josias, é uma cirurgia simples. A retirada dos testículos é uma cirurgia simples. Uma abordagem que é importante, que infelizmente às vezes a gente pega. A cirurgia do testículo não deve ser feita pela bolsa escrotal, quando se trata de tumor do testículo. Tem que ser feito pela região abdominal, inguinal. Perfeito. E a pessoa, como eu falei, ele tem direito à cirurgia para a retirada, tem também para a colocação da prótese? Ou teria que partir para o plano de saúde? Em relação à prótese, eu não posso te informar. Mas eu acho que isso não deve ser caro, não é uma coisa impeditiva, não. Eu tenho o seguinte, o SUS, se eu não me engano, está cobrindo a colocação dessas próteses, certo? E alguns convênios já pagam a colocação de prótese. E, na realidade, a gente disse que não é caro, entre aspas, mas para as pessoas que têm, na realidade, um convênio, eles conseguem pagar. Talvez uma prótese de testículo bilateral está em torno de quanto? De R$800, R$1.000, R$1.200, certo? E é muito bom quando você coloca. Agora, o SUS, se eu não me engano, está cobrindo a colocação desses testículos aí, certo? Pois não, você fala mais não, alguma coisa? Só isso, afora o câncer de testículo, né? Nós estamos falando que a dilatação pode se dar por diversos fatores. Como seria, então, a cirurgia nesses casos? Seria uma drenagem dessas substâncias que se acumulam no testículo? Veja bem, falando, inclusive, dizendo a cirurgia do câncer, a retirada do testículo é uma cirurgia fácil. Eu costumo dizer que na medicina, tudo que é para destruir é muito fácil, certo? O danado é você refazer. Você fazer uma vasectomia é uma beleza, é rápido. Agora, para refazer é que é mais complicado. Todas essas patologias, essas doenças, o tratamento é cirúrgico. A hidrocele é uma cirurgia também muito simples, onde você abre através de incisão na bolsa escrotal, aí você faz na bolsa escrotal, e você retira todo aquele líquido e inverte ou retira também uma camada que tem em torno do testículo, não no testículo sim, mas em torno, que é a chamada vaginal parietal, que ela é que normalmente é que determina a nova formação daquele exudato, ou transudato, não sei bem que seria, eu não estou lembrado, mas você retira aquilo ali e você inverte para não crescer mais. A varicocele é uma cirurgia que você faz, também muito simples. Nós fazemos com uma incisão de aproximadamente 2 centímetros acima da região inguinal, é uma incisão pequena, uma cirurgia simples de 20 minutos também. E todas elas, de uma maneira geral, a cirurgia de bolsa escrotal, testículos, são cirurgias rápidas, pequenas e de baixo risco. Ou seja, você não tem um risco maior com relação a essa cirurgia. Não tem nenhum problema, todas elas se saem muito bem e a evolução, graças a Deus, é muito boa. E a facilidade não só da cirurgia, como também da recuperação, seria também, porque o órgão ele é externo, seria também um dos fatores que facilitam essa recuperação rápida e a própria cirurgia mais simples? Também. Ou seja, a gente disse que a morbidade é muito pequena, ou seja, você você faz uma cirurgia de próstata radical, você pode ficar com uma incontinência, você pode ficar com uma estenose de uretra, então você tem, depois da cirurgia, algumas coisas para complementar. Ou seja, você não fica 100% na sua plenitude de suas atividades laborativas, porque tem essas morbidades que acompanham a cirurgia. Mas da bolsa escrotal não, só fora da cavidade abdominal, o risco é menor e você pode, no outro dia, fazer praticamente quase que tudo. Se não fosse pela anestesia, que na maioria das vezes é com uma raquianestesia, mas você não tem nenhum problema. Certo? São cirurgias simples, fáceis e sem maiores riscos. Perfeitamente. Gostaria de fazer mais alguma complementação? Não, eu acho que em relação ao tumor de câncer de testículo, acho que é isso mesmo, Marcos. Eu só gostaria de voltar um pouco à questão do câncer de pênis, já porque ele não só afeta o homem na questão da saúde mesmo, mas também a própria questão psicológica. Então, eu queria que vocês reforçassem, né? Nós estamos nos aproximando do final do programa, a importância de todos os exames para que as pessoas possam detectar com
rapidez, ainda precocemente, a existência de algum tipo de tumor e que possa fazer o tratamento o mais rápido possível, de forma que não chegue ao ponto de ter que amputar o próprio pênis. Porque, inclusive, aqui nos bastidores nós havíamos conversado, uma vez amputado não se coloca prótese nem nada, a pessoa fica totalmente sem pênis, né? Yes. Então, é uma questão também que afeta a própria masculinidade, né? Está relacionada à própria questão da psicologia mesmo, de você ficar traumatizado, né? O trauma não é só físico, mas também psicológico. Então, já que a gente está se aproximando do final do programa, eu gostaria que vocês reforçassem, falassem da campanha, entendeu? E também da prevenção, a importância sempre de fazer, procurar o clínico responsável, no caso o urologista, e também passar por toda a bateria de exames de forma que você detecte o mais rápido possível os problemas, né? Na realidade, o câncer de pênis é um problema de cunho cultural muito grande. Ninguém quer ficar sem o pênis. É um negócio porque, na maneira como nós fomos criados, o machismo que nós temos, e na realidade, qualquer um de nós, se tivesse de amputar, a gente não ia gostar. Então, e muita gente pergunta, mas doutor, eu posso botar uma prótese? Não. Prótese não se bota em câncer de pênis. Na hora que você faz a amputação, você fica sem o pênis. É como se você amputasse um dedo. Então, você não tem como botar prótese. Agora, a prótese você bota quando nos casos de impotência com indicação precisa, correta, porque aí você põe a prótese dentro do pênis. Então, na realidade, o processo que a gente tem notado de psicológico é muito interessante. Quando nós temos pacientes com uma certa idade, acima de 60, 70, 80 anos, que vêm com câncer de pênis, que, aliás, o câncer de pênis ele incide mais na sexta década de vida, da vida em diante. Então, essas pessoas já aceitam mais. Geralmente são pessoas de nível cultural muito baixo, são pessoas que chegam assim, doutor, isso não presta mesmo para nada, pode tirar. Mas é assim a linguagem que eles usam. Quando a gente detecta o câncer de pênis em pessoas que têm uma idade, uma faixa etária entre 30 e 50 anos, então o problema é bem maior. E isso tem que ser trabalhado para que eles não sucumbam e nem entrem em depressão, porque a coisa chateia um bocado, até você se adaptar àquilo ali. Eu não sei qual Não, mas é exatamente isso, Marcos. Como atinge pessoas de mais idade, às vezes o sofrimento é tão grande já, porque, infelizmente, ele não vem precocemente. Vem com doença avançada, com destruição quase que toda do pênis, com doença linfonodal, ou seja, com lesão na virilha, os gânglios aberto, ulcerado, realmente com muita dor, com muito incômodo, mau cheiro, né? E quando eles se veem livres daquilo lá, mesmo que seja com uma amputação do pênis, que aparentemente e a princípio realmente é uma coisa traumática, por outro lado é um alívio, né? Isso em pessoas mais jovens certamente é mais traumático. Mas a gente, diante dessa situação... É uma questão de vida ou morte, isso, né? É uma questão de alívio mesmo. Né? Por incrível que pareça, eu vejo mais mulheres com mutilação da mama queixarem mais de estar mutilada. É uma coisa até que interessante. Isso. Do que um homem quando faz a masturbação, tira o pênis. Talvez por conta dessa doença avançada que está, e quando tira, eles é como se livrar daquele negócio lá. Livrar do problema. Quando você falou em doença linfonodal, eu falei em gânglios. Gânglios, eu não quero nem falar em gânglios, eu quero falar em íngua. Íngua, a verdade. Íngua, quando você tem a íngua na região inguinal, se você tem algum problema, é bom saber se tem um ferimento de pênis e procurar. Mas, na realidade, a gente costuma dizer o seguinte, o câncer de pênis, ele só chega no laureano depois que está com aquela lesão ulcerada, vegetando, como se você tivesse um couve-flor tomando conta do pênis. Então, inclusive, de um cheiro, um odor fétido, que quando você passa no corredor, se tem alguém com câncer de pênis, quem tem experiência sabe que ali tem um câncer de pênis esperando. E como ele diz, realmente é um alívio isso aí. Nós estamos então, portanto, como eu havia dito, nos aproximando do fim do programa. Eu gostaria que, já entrando nas considerações finais, vocês pudessem falar um pouco mais sobre a campanha da próstata, dar os telefones de contato, o endereço, onde é que vocês atendem, começando pelo Dr. Josias. Primeiro, eu queria chamar a atenção o seguinte, a Sociedade Brasileira de Urologia, todo dia 17 de novembro, ele instituiu como sendo o Dia
Nacional do Combate ao Câncer da Próstata. Então, a nossa campanha vai começar do dia 11 ao dia 17 de novembro. Então, nós iremos fazer palestra. Nós, todos os urologistas, de uma maneira geral, vamos tentar entrar em contato com rádio, televisão, para que seja cada dia vez mais difundido o problema do câncer da próstata, que seja evitado. E vamos ver também onde é que vai ser possível fazer um atendimento como fosse um mutirão para aquelas pessoas que não têm acesso fácil para fazer o exame. Então, isso vai ser feito, vai ser programado daqui para o dia 11 ou 17 de novembro, toda a população vai tomar conhecimento. Depois eu queria falar para vocês a respeito de uma coisa interessante que passou batido, certo? A gente falou muito em toque digital prostático, isso é um nome bonito, mas eu gostaria de dizer a vocês que não tenham medo do toque digital prostático. O que é o toque digital prostático? O toque digital prostático é a popular dedada, gente, que faz com o dedo indicador, não mata ninguém, não ofende ninguém, não tenham medo, que ela salva a vida de vocês. E, para terminar minhas considerações, eu queria agradecer de coração a essa oportunidade que nós tivemos, digamos assim, de prestar informação à população que ela necessita de mudar a sua educação de uma maneira geral. Muito obrigado. Pois não, doutor Josias, o telefone e o endereço da sua clínica? Olha, o endereço da minha clínica fica na rua Doutor Osório Abá, número 56, ali no Expedicionários. Ela fica bem próxima aos hospitais, o São Francisco, o Samaritano, a Secretaria de Saúde. E o telefone? E o telefone é 3244-5544. 3244-5544. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Emílio. Marcos, olha, eu queria deixar aqui um lembrete, até um apelo, reforçando o que o Josias já falou. O câncer de próstata, quando diagnosticado inicialmente, é curável, é curativo. E para isso precisa ser feito o quê? Exames rotineiros em todo homem que vá se aproximando dos 40, 45 anos, que é um exame simples. É o exame de PSA, que é feito no sangue, e o exame da avaliação da próstata pelo reto, pelo ânus, toque retal. Isso consegue prevenir que você tenha um diagnóstico de câncer de próstata avançado. Em relação ao câncer de pênis, a higiene, a boa higiene da cabeça do pênis, da glande, isso é fator importante para a prevenção desse tipo de câncer. Tá? Isso queria que ficasse bem frisado para todos que nos escutam e nos veem. Seu telefone e seu e-mail. Tá, eu atendo no Hospital Napoleão Laureano todos os dias pela manhã, as portas estão abertas para todos que precisem. E no consultório, na Afonso Campos, 238, aqui no centro, o telefone é 3221-0812. Tem um e-mail, doutor? Meu e-mail é emiliolacerda@uol.com.br. Pois bem. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje, bem como a você, telespectador, que ficou ligado em mais um programa João Pessoa em Debate. Eu espero encontrá-los em um próximo programa, numa outra oportunidade. Até lá!